Meu caro irmão, minha cara irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Sejam todos bem-vindos a esse momento de reflexão, de oração, colocando-nos na presença de Deus, suplicando também a intercessão de Nossa Senhora e meditando sobre a palavra de Deus, procurando cada dia refletir um pouco sobre o Evangelho do dia. Iniciemos esse momento com a nossa oração mariana. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, a fim de que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pelos merecimentos da sua paixão e morte, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. E que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós hoje celebramos a sexta-feira após as cinzas, nesta semana que precede o primeiro domingo da Quaresma. Iniciamos o nosso caminho quaresmal, esse caminho que deve ser marcado por um tempo forte de oração, de prática da caridade, da esmola, das boas obras, sobretudo com relação ao nosso próximo, e também um tempo marcado pelo jejum. A Quaresma se inicia com um dia de jejum, a quarta-feira de cinzas, e no final da Quaresma nós teremos na Semana Santa outro dia forte de jejum, que é a Sexta-feira Santa. De maneira que o jejum é uma prática que acompanha o tempo quaresmal. Exatamente o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre o jejum. Os discípulos de João Batista, juntamente com os fariseus, praticavam o jejum. E eles percebiam que os discípulos de Jesus não jejuavam. Então levam a Jesus essa pergunta: por que nós, discípulos de João, jejuamos, nós, os fariseus, jejuamos, e os teus discípulos não praticam o jejum? É interessante primeiro nós analisarmos como era que os discípulos de João jejuavam e como é que os fariseus jejuavam. Os discípulos de João jejuavam porque João Batista pregava para eles a penitência em vista daquele que viria. O jejum dos discípulos de João Batista era uma preparação, uma forma de preparação para acolher o Salvador, o Messias, o Cristo prometido. Como também o batismo de João era um cerimonial penitencial. Aliás, o batismo de João é muito semelhante ao que foi para nós a imposição das cinzas. É um gesto que indica
a penitência, indica o arrependimento dos pecados e é também um convite a uma conversão. Vejam que é muito parecido, né? O batismo do Batista com as nossas cinzas, né? O batismo de João não é o batismo de Cristo. Os fariseus jejuavam por outro motivo. Muitas vezes eles jejuavam simplesmente para cumprir a lei. Era um jejum material, um jejum externo, um jejum que não era acompanhado de uma atitude de submissão ao que Deus tinha ordenado, né? Aqueles jejuns que Deus tinha estabelecido. Eles multiplicaram as práticas de jejum, mas era sempre uma prática simplesmente exterior, não mudava o coração da pessoa, não era acompanhada de um desejo sincero de uma vida mais próxima de Deus. E os discípulos de Jesus, naquele momento em que é feita essa pergunta, não praticavam jejum nenhum. Então Jesus responde por quê? Por que ele, enquanto estava visivelmente na terra, não exigiu de seus discípulos o jejum? Jesus usa uma comparação, a comparação dos amigos do noivo. E Jesus então fala: os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Jesus é esse noivo que desposou a humanidade, ou também é o noivo que desposou a igreja. Cristo fundou a igreja e deu a sua vida pela igreja. A união de Cristo com a igreja é comparada com a união matrimonial. Por isso, no Apocalipse, a igreja, a nova Jerusalém que desce do céu, é comparada com a noiva adornada para o seu esposo. Então, durante uma festa de casamento não se faz jejum, é um momento de festa, é um momento de alegria. A presença de Cristo entre os discípulos era esse momento de alegria. Mas vai chegar o momento em que Cristo vai ser preso, vai ser condenado, vai morrer, né? Vai ser sepultado. Então sim, haverá o luto, haverá a tristeza, haverá a dor pela morte de Cristo. E Jesus depois vai ressuscitar, mas ele voltará para o céu. Ele não ficará mais visivelmente aqui na terra, embora presente na Santíssima Eucaristia, porém de uma forma velada. Então, enquanto nós esperamos a volta de Cristo no final dos tempos, nós podemos falar que existe essa ausência de Jesus, essa ausência da presença visível de Jesus, no sentido de visível e sensível, até podemos falar da presença física, a ausência física de Cristo, no sentido em que nós agora não o vemos e não podemos senti-lo, tocá-lo presente entre nós. Então, a partir do momento da paixão de Cristo até a sua vinda, é o tempo em que o noivo foi tirado. E aí diz Jesus: então sim, eles jejuarão. De maneira que esse evangelho responde para a pergunta que muitos fazem: por que nós praticamos o jejum? Por que a igreja estabelece dias de jejum, como são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa? E por que a igreja recomenda que durante a quaresma se pratique mais vezes o jejum e mesmo durante o ano? Porque o esposo foi tirado. Cristo nos foi tirado. O jejum tem, portanto, também este sentido de luto, de dor pela paixão de Cristo. E por isso que mais ainda se pratica durante a quaresma, né? Veja que o jejum vai ser uma prática externa que tem uma motivação interior, uma motivação de fé. O jejum não é simplesmente não comer. O jejum é aquilo que vai no meu coração, a dor que eu sinto por um motivo de fé, me leva a externar essa dor através de alguma prática, né? E o que vai também, outro fundamento do jejum, é quando eu penso por que o esposo foi tirado, por que Cristo sofreu, padeceu e foi morto. Por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos excessos. Todo pecado é um excesso. É quando eu faço a minha vontade, eu coloco tanto a minha vontade em prática que eu esqueço a vontade de Deus. Então, diante do excesso que é o pecado,
diante da causa da perda do esposo, que é o pecado, então eu quero colocar em mim limites. Eu quero me penitenciar, porque se eu causei esse sofrimento de Cristo, eu quero de alguma forma consolar a Jesus. E por isso o jejum tem esse caráter penitencial com relação aos nossos pecados, aos pecados cometidos e também no sentido de que eu estou esperando o esposo que virá, também esse caráter de vigilância. O jejum nos deixa vigilantes, porque o jejum tem também essa característica desse autocontrole, desse autodomínio. Claro que o cristianismo, não, a prática cristã não é simplesmente um autodomínio, porque o que nós realizamos para nos configurar com Cristo, para viver a nossa fé, não é simplesmente resultado do nosso esforço. Ninguém se santifica só pelo seu esforço. Ninguém pode ser um cristão autêntico somente pela sua força de vontade. A palavra de Deus vai nos dizer que nem sequer Senhor Jesus nós podemos dizer sem o auxílio do Espírito Santo, né? Então, a prática cristã, a vida cristã é sobretudo resultado da graça de Deus, mas a graça não tira aquilo que deve ser o nosso empenho. Então, contando com a graça de Deus, ajudados pela graça de Deus, nós queremos praticar o jejum, queremos colocar limites em nós. Por isso que o jejum pode ir muito além do jejum do alimento, no sentido de que usamos agora a palavra jejum com esse sentido de colocar-nos um limite, colocar-nos privações, privar-nos de algumas coisas, para lembrar que não podemos fazer tudo o que a nossa vontade sugere. Isso é o jejum. O jejum é um recado para o nosso corpo, é dizer para ele, é um recado para a carne, para a nossa vontade, para as nossas tendências ruins, é um recado dizendo, não, eu não vou fazer tudo que a minha vontade me sugere, eu não vou fazer tudo que a própria natureza tenta me sugerir. A minha vontade é guiada pela vontade de Deus. O meu espírito quer viver subordinado, submetido, obediente à vontade de Deus, né? E, portanto, ao praticar o jejum, eu recordo isso ao meu corpo. Por exemplo, vamos supor que você, durante a quaresma, se propôs a não comer determinado alimento. Você resolveu não comer doce durante a quaresma. Comer doce é pecado? Não, a não ser que seja um excesso, né? Mas em si não é pecado. Então, quando você se coloca essa limitação, você está querendo dizer para você mesmo, eu vou me privar de algo que eu gosto, algo que eu quero comer, mas eu não vou comer, para que a minha vontade aprenda a dizer não. Há momentos em que eu terei que dizer não para mim mesmo. Então o jejum é também educativo, ele educa a nossa vontade. De maneira que quando você estiver diante de situações em que realmente você não pode fazer, diante de uma tentação, será o evangelho do próximo domingo, você está diante de uma tentação em que você tem que falar para você mesmo, eu não posso fazer isso. A sua vontade estará fortalecida, porque você, com a graça de Deus, se acostumou a dizer não muitas vezes à sua vontade. Claro que não é a mesma situação nossa, porque não se trata do pecado, mas Jesus fez isso no Horto das Oliveiras. A sua vontade humana tinha medo do sofrimento. A sua vontade humana não queria abraçar a cruz. E o que Jesus faz? Não a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. O jejum é para nos levar a isso, né? Por um lado, é um ato penitencial pedindo perdão pelos meus pecados, é uma manifestação de dor pela morte de Cristo, é uma atitude de vigilância porque Cristo virá, mas é também algo que me educa. Por isso que a prática do jejum é muito útil, sobretudo quando você estende o sentido do jejum, não só diretamente a não comer nada, ou fazer o jejum específico que a igreja estabelece da quarta-feira de cinzas, da sexta-feira santa, mas quando você se coloca alguma privação, isso sim é muito recomendado, sobretudo agora na quaresma. Quantas pessoas escolhem alguma penitência para fazer na quaresma? Isso é ótimo, isso é um tipo de jejum,
privar-se de um alimento, privar-se de alguma bebida, privar-se totalmente da bebida alcoólica durante a quaresma. Muitos fazem, né, privar-se das redes sociais. Até achei bonito, um padre fez uma postagem, ainda pegou uma frase do Evangelho, né, quando os discípulos vão seguir Cristo, que diz lá, deixando as redes, o seguiram. Né? Veja que como que o Evangelho é rico, né? Claro que a palavra não tem esse sentido, mas se aplica perfeitamente. Deixar as redes sociais, né? Diminuir o uso do celular, enfim, privar-se talvez de assistir filmes durante a quaresma. Quantas coisas a gente pode fazer é um tipo de jejum, mas é claro que esse jejum sempre tem que ser acompanhado do amor de Deus, do amor ao próximo. Por isso que na primeira leitura de hoje, o padre não vai comentar para não me estender, exatamente fala que o jejum que agrada a Deus é esse jejum acompanhado das boas obras, acompanhado da caridade. Portanto, que nós procuremos viver um jejum autêntico na quaresma, um jejum que vai se traduzir também em boas obras, porque ao praticar as boas obras, de alguma forma eu estou jejuando, eu estou dizendo não ao meu querer para ajudar o próximo, eu tiro alguma coisa do que é meu para ajudar o próximo, do meu tempo, das minhas forças, eu me privo de algum conforto em benefício do meu irmão e, portanto, é também, de alguma forma, um tipo de jejum. Vivamos nossa quaresma com a oração, com a caridade e com o jejum. Assim nós estaremos, no espírito que a Igreja espera de nós, estaremos nos preparando para viver bem a Semana Santa, a morte e, sobretudo, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria.